Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. O Senhor é bom. Então, você está pronto para participar da mesa do Senhor essa noite? Para ceiarmos juntos, para celebrarmos juntos esse lugar de filho sentado à mesa? Sabe, queridos, mesa é um lugar muito generoso. Mesa é um lugar de comunhão. E eu não sei como é na sua casa, mas na minha casa, pelo menos aos domingos, todos nós fazemos questão de nos assentarmos à mesa. Nem sempre é possível isso durante a semana, durante o dia, né? À noite é mais fácil. Mas o domingo é sagrado. Ninguém sai de casa, ninguém almoça na casa de ninguém. Se dormir na casa de alguém, volta para almoçar em casa. Meu filho está lá em Brasília, ele se conecta conosco na hora do almoço. Porque mesa é um lugar muito importante. É um lugar, quando nós examinamos as Escrituras, nós encontramos várias pessoas que foram restauradas à mesa. Conhecemos várias histórias onde a mesa foi um lugar de resolver conflitos, onde a mesa foi um lugar de levantar a identidade. Pessoas que estavam sofridas e confusas na sua identidade, como Mefibosete, a mesa, a identidade dele foi restaurada. A mesa, ele deixou de ser um cão morto para passar a ser aquele que se assenta na mesa do rei. Aquele que está ao lado do rei, aquele que celebra com o rei. Então é muito bom essa oportunidade de estarmos assentados à mesa, não é? Hoje é um domingo de ceia, eu acho bem interessante. Agora eu lembrei de Janaína. Interessante. Porque algumas pessoas às vezes não vêm no culto durante o mês. Mas hoje eu tenho que ir porque é domingo de ceia. Às vezes as pessoas se arrumam melhor porque hoje é domingo de ceia. Então no fundo a gente sabe que o domingo de ceia é um domingo especial. Já outras pessoas falam assim: não, eu não vou à igreja hoje não porque é domingo de ceia. E eu estou todo encalacrado. Mas sabe, queridos, a questão não é a ceia. A questão é já estar vivendo no pecado, não é? A questão não é se eu vou ceiar ou se não vou ceiar. A questão é eu vou resolver a minha vida para que eu possa ceiar. Mas enfim, você está pronto para ceiar com o Senhor essa noite? Então eu queria trazer alguns pontos sobre a ceia. Porque, queridos, de forma alguma, isso pode ser algo automático na nossa vida. A ceia é uma ordenância de Jesus. Ele deixou essa incumbência para nós, né? É algo imperativo. Então, a ceia é muito mais do que um ritual. Ela é, de fato, o cumprimento da vontade de Deus para que um memorial seja erguido em nome de Jesus. Ele não só deu a ordenância de fazermos a ceia, como também ele deu um motivo para o qual nós ceiamos. Nós não ceiamos sem motivo. Nós ceiamos porque há um motivo nessa celebração. Ele diz: fazer isso em memória de mim, até que eu venha. Então é em memória de tudo que já aconteceu na cruz e também aquela expectativa daquilo que vai acontecer na eternidade. Então a ceia é sobre o passado onde fomos resgatados, o perdão que foi liberado e que nos dá condições hoje para vivermos bem na nova aliança, mas também nos dá a garantia de um futuro glorioso. Glorioso! No lugar da humilhação, esse ano é dupla honra. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Você pode abrir comigo, por gentileza? Lá em 1 Coríntios, é um texto muito conhecido. E a gente vai trabalhar esse texto e mais um outro texto essa noite. Você
Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem aí? Ok. E eu quero ler com você 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23. E nós vamos lendo e vamos conversar um pouco sobre isso. Pastor Josias jogou uma responsabilidade imensa sobre a minha vida, porque o culto da manhã foi Charamanaias, e ele já jogou essa responsabilidade sobre a minha vida agora. Amém, irmão? Sou canal do fluir de Deus, vaso na mão do olheiro. Você abriu aí 1 Coríntios capítulo 11? Diz o seguinte a partir do versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É algo imperativo, não é? Cadê as professoras de português? Faça isso. É imperativo. Não dá margem para não fazer. Ele diz: faça isso. Então, é uma ordenança, é um comando imperativo de Jesus. Nós devemos celebrar a ceia. E aí ele continua: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Até aí por enquanto. Então vamos entender o que Jesus está falando nesse momento. Ele está falando sobre faça isso, é algo imperativo. Então todos nós que fomos alcançados por aquele corpo dilacerado, por aquele sangue vertido, todos nós que somos de Cristo, devemos celebrar a ceia. E a ceia não deve ser só celebrada na igreja, por uma questão de logística, né? Para que o diaconato não fique, né, sobrecarregado. Fazemos isso uma vez por mês. Mas você pode ceiar na sua casa. Quando? Sempre. Você pode celebrar esse momento na sua casa, com a sua família, com os seus amigos, né? Marcou lá uma pizza, marcou lá alguma coisa, conversamos, oramos. Ô Glória, marca e me chama. Eu sei que tem umas pessoas aí que sabem fazer pizza. Marca e me chama. Tá fingindo que não tá nem ouvindo. Mas você pode celebrar ceia lá, depois da pizza. Começa a falar da palavra. Lembra de alguma coisa para salmodiar, para orar. Celebra a ceia. Amém, queridos? E aí ele disse: essa ceia, esse cálice é a nova aliança. Cálice na Bíblia sempre trata sobre juízo. E juízo, queridos, pode ser ruim, mas também pode ser bom. Não é assim? Você já aprendeu sobre isso. Que juízo para nós é algo bom. É algo que nós celebramos. O juízo já foi derramado. O cálice do juízo sobre a nossa vida já foi derramado por Cristo. E nós já fomos livres da ira vindoura. Amém? Só que tem um detalhe. O juízo, ele também pode trazer maldição. Não só bênção, mas também maldição. E quando Jesus fala que esse cálice é a nova aliança, Jesus está dizendo da obra da cruz. Ele está dizendo aquilo que aconteceu lá. Estávamos em pecado, toda a humanidade estava em pecado por conta de Adão. E qual era o destino da humanidade? Morte e separação de Deus. Esse destino já estava feito. Por quê? Porque Adão cometeu o pecado e aí com o primeiro que pecou, levou toda a humanidade. Então qual era o nosso juízo? Morte e separação eterna de Deus. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos resgatou desse juízo de morte e nos transportou para um reino de amor. Então esse cálice, ele diz, é a nova aliança. E o que é a nova aliança? Perdão. A nova aliança é perdão, é arrependimento e perdão. Estávamos mortos, estávamos no pecado, mas na nova aliança, pelo sangue, pela obra da cruz, fomos redimidos. Então quando ele diz esse cálice é a
a nova aliança, ele está dizendo, esse cálice é o perdão que redimiu a humanidade. Porque Deus nos perdoou. Como o pastor Josias gosta de dizer, o ofendido estendeu a mão para o ofensor e resgatou o ofensor, resgatou a mim e a você. Amém, queridos? Então, nós precisamos ler o versículo e entender sobre o que o versículo está falando. Assim como ler a Bíblia não pode ser automático, beber da ceia também não pode ser automático. E aí ele continua, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Opa! Então tem algo diferente aqui. Porque lá em cima ele fala do cálice da nova aliança. O cálice é a nova aliança. O cálice é o perdão. O cálice é a remissão. O cálice é trazer a gente para o reino de Deus. Mas aí ele diz, mas tem um juízo que é maldição. E qual é o juízo que é maldição? Ele diz, tomar a ceia indignamente. E aí muita gente vai pensar numa série de pecados, mas ele está sendo muito específico sobre o que ele está falando. Quando nós vamos ler os versículos anteriores ao que nós começamos a ler, não dá tempo da gente ler, mas está aí escrito na sua Bíblia, a gente vai ver que na verdade o apóstolo Paulo, ele estava trazendo uma reflexão para aquele povo, porque aquele povo estava tendo um comportamento diferente do comportamento que Jesus tem expectativa que a sua igreja tenha. Naquela época a ceia não era só um pedacinho de pão e um cálicezinho pequenininho, a ceia era uma refeição. E os ricos estavam trazendo a comida para aquela comunhão e não estavam esperando aqueles que chegavam depois. Eles comiam, eles se fartavam, e quem chegava depois ficava em falta. Não tinha o que comer, porque quem chegou primeiro comeu tudo antes. Então, dentro desse contexto de falta de comunhão, de falta de consideração no corpo de Cristo, de falta de compaixão, misericórdia, amor no corpo de Cristo, ele diz, esses que estão fazendo isso, estão bebendo a ceia e comendo do pão indignamente. Por que indignamente? Porque não estão discernindo o corpo. Então, o que é comer e beber da ceia de Jesus indignamente? É fazer isso sem discernir o corpo. Na verdade, que eles estavam tendo uma disputa por comida naquele lugar. No dia da ceia do Senhor, eles estavam disputando comida. Quem ia comer mais? Quem é que trouxe mais? Quem é que estaria melhor abastecido? E em prol de alguns, outros ficavam sem ceiar, ficavam sem comer. Você já percebeu que quando a gente distribui a ceia, a pessoa que está ministrando é a última a receber o cálice? Não é por acaso. É porque quando o diaconato distribui toda a ceia e o pregador recebe a ceia, ele entende que todo mundo já foi servido. Para quê? Para que uns não tomem a ceia e outros não. Então todo mundo vai ceiar junto. Como a gente sabe que todo mundo já recebeu? Porque o diácono, ele traz a ceia para o pregador. Então o pregador sabe, todo mundo já está suprido da sua ceia. Isso não estava acontecendo aqui. Como se aqueles que estivessem aqui na frente estava ceando, e aqueles que estavam lá atrás não estavam ceando. E Paulo dá uma advertência: isso é não discernir o corpo. Amém, queridos? Vamos passear mais um pouquinho? E eu quero que você vire só uma página aí na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16. Ele diz o seguinte: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que
repartimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Ele reforça que o cálice é uma bênção. Mas qual o cálice que é uma bênção? O cálice que nós bebemos discernindo o corpo. O cálice é uma bênção. Por que o cálice é uma bênção? Porque é o cálice da nova aliança, tem bênçãos. A nova aliança não tem maldição, porque a maldição ficou na cruz pela morte de Jesus. E qual foi o cálice que nós herdamos? O cálice da bênção. Cristo se fez maldito porque ele levou a nossa maldição. Agora, quando eu não tenho o discernimento do corpo, eu transformo o cálice que é bendito e abençoador num cálice de maldição. Eu não vou ler nem o final daquele versículo lá, porque fala sobre pessoas ficando doentes no meio da igreja e tudo mais. Vamos focar só naquilo que o Senhor quer comunicar essa noite. O Senhor não quer nos trazer medo, amém? O Senhor quer nos trazer reflexão. Amém. Para depois de refletirmos, ceiarmos. Amém. Ele diz, é importante que vocês reflitam nisso. O apóstolo Paulo vai dizer, e depois de refletir, ceie. Ele não diz para não ceiar. Ele diz, você precisa refletir se você está discernindo o corpo de Cristo. Se você não está bebendo esse cálice indignamente. E depois que você discernir, depois que você se arrepender, porque cálice é arrependimento e perdão, aí sim você deve tomar a ceia. Amém, queridos? Vá comigo, por gentileza, lá para o Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 22. O contexto aqui é precioso demais. É a última ceia do Senhor. É aquilo que Paulo recebeu. Lembra que Paulo recebeu? É aquilo que Paulo recebeu depois de alguns anos disso ter acontecido. Mas o que Paulo recebeu é isso que está escrito em Lucas capítulo 22. É o que aconteceu. Amém? Você entendeu? Então vamos ver na origem, né? Como é, o que aconteceu aqui na origem. Lucas 22 diz o seguinte, a partir do versículo 14. Você achou? Posso ler? Ele diz o seguinte: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. Quem estava à mesa? Os apóstolos, guarda isso. E disse-lhe: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Por que aquela Páscoa era especial? Porque era a última. Porque após essa Páscoa, Jesus seria crucificado e morto. Então ele disse, esta Páscoa é a última Páscoa. E nesta última Páscoa eu darei instruções poderosas. Lembra das últimas instruções? Elas sempre são poderosas. E aí ele continua. Pois vos digo que nunca mais a comereis, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei no fruto da vinha, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, aquilo que Paulo refletiu lá, está acontecendo aqui. Do mesmo jeito. E Jesus fala sobre uma ceia no futuro. Ele diz, vocês vão beber hoje comigo pela última vez nessa dispensação. A próxima ceia vai ser em outra dispensação. A próxima ceia vai ser na eternidade. A próxima ceia vai ser no nosso encontro glorioso com Jesus no céu. E você pode pensar na próxima ceia com Jesus? Imagina lá os anjos preparando a ceia pra gente.
Imagina Jesus aqui pregando para você na ceia, na eternidade. Imagina Abraão sentado do teu lado, Moisés, Maria, Esther, Rebeca, Sara. Sucesso vai ser essa ceia. Amamos a vida do nosso diaconato, mas já pensou você ser servido por anjos? A última ceia. Jesus coloca essa semente de expectativa na vida deles. Essa é a última comigo aqui, como homem encarnado. Mas vocês devem ter expectativa daquela que vocês vão ceiar comigo no reino do meu Pai. Amém, gente? Agora, quem é que estava sentado à mesa com Jesus? Os apóstolos. 3 anos e meio andando com o mestre. Agora olha o que acontece depois dessa ceia. Versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, eles estavam disputando comida. E o apóstolo Paulo diz: se não discernir o corpo, está bebendo o cálice indignamente. Vocês estão disputando comida. Vocês não estão sendo generosos. Vocês não estão andando em compaixão. Vocês não estão andando em amor. Porque não estão esperando os outros irmãos para ceiar. Estão ceiando antes de todo mundo. A disputa aqui era um pouquinho mais séria. O que eles estavam disputando aqui logo depois da ceia? Quem eram esses caras? Os apóstolos. Eles estavam disputando a cadeira de Jesus. Você não percebeu? Jesus ainda estava sentado na cadeira. E eles já estavam disputando quem é que ia sentar na cadeira depois que Jesus morresse. Eita, Jeová! Pega eles! Queima tudo. Sabe, queridos, o Senhor está nos ensinando tanta coisa. O Senhor está nos ensinando que esse procedimento não é o procedimento da igreja. Que na igreja não pode ter disputa. Que na igreja não pode ter competição. Que na igreja não pode ter falta de consideração com o outro. Filipenses vai dizer no capítulo 2 que nós devemos considerar o outro superior a nós. Isso é ser igreja. A cadeira ainda estava ocupada, gente. Como é que a cadeira estava ocupada? Eles já estavam brigando, porque diz que teve uma discussão. Quem é que vai sentar na cadeira? Ei, você lembra de Davi? Davi já tinha sido ungido rei. Mas ele não sentou na cadeira enquanto Saul não morreu. Agora deixa eu te dizer um detalhe. Quando Saul morreu, Davi chorou primeiro, para depois sentar na cadeira. Davi, ungido rei, com promessa de sentar na cadeira, já estava dominando tudo, já tinha sido reconhecido pelo povo, reconhecido por Deus, reconhecido pelas autoridades, reconhecido pelo povo. Mas a cadeira estava ocupada, Saul estava lá. Todo estragado, todo errado, mas ele estava lá, sentado na cadeira. E por diversas vezes Davi diz: não sou eu que vou tirá-lo da cadeira. Deus colocou, vai Deus que vai resolver essa parada. Não sou eu que vou tirar. E quando Saul morre, Davi chora a morte de Saul. E só depois senta na cadeira. Então esses apóstolos estavam disputando autoridade, poder, notoriedade, a cadeira de Jesus. Agora pensa comigo. Olha o que Jesus fala para eles.
versículo 26. Não, 26 já li, 27. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Sobre o que Jesus está falando? Sobre a cerimônia do lava-pé. Alguns versículos antes, Lucas não fala sobre isso, mas João fala. Alguns versículos antes dessa última ceia, Jesus lava os pés de todos eles, dando uma dica, colocando uma informação preciosa. Eu sou o maior. Eu sou o maior. Mas eu vou lavar os pés de vocês. Porque eu quero deixar impresso no coração de vocês que o maior é o que serve. Não é assim no meu reino. Lá fora, quem tem status pode ser que não trabalhe, pode ser que não ponha a mão na massa, pode ser que não esteja servindo uns aos outros. Mas no meu reino, aquele que é autoridade trabalha. Aquele que é autoridade serve. Aquele que é autoridade faz o corpo ficar unido. Porque, queridos, tanto 1 Coríntios capítulo 11 como Lucas 22 está falando sobre unidade no corpo de Cristo. Jesus tinha acabado de lavar os pés deles, mas parece que eles não entenderam. E é por isso que Jesus enfatiza isso. O que Jesus está enfatizando na sua vida? O que Jesus já disse para você e você não atentou? O que Jesus já tem comunicado ao teu coração? Porque Ele tem comunicado. E você não atentou. Como cadê ela? A Jaque orou, guiada pelo Espírito. E falou sobre relacionamentos em crise. E falou sobre irmãos não se relacionando bem. E quando ela estava orando, eu falei, eita, fala Deus. Porque Ele a inspirou. E Ele já tinha me inspirado. Por quê? Porque Ele está te comunicando. E Jesus continua. No versículo 28 ele diz, vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Jesus está dizendo, eu não acredito não. Eu dizendo, tá? Eu dizendo o que Jesus estava querendo dizer. Que não foi o que ele disse, porque o que ele disse está escrito. Eu não estou acreditando nisso não. Peraí, não. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês andaram comigo 3 anos e meio. Vocês me viram servir o tempo todo. Vocês me viram ser compassivo, ser misericordioso. Vocês me viram promover a unidade. Vocês me viram refletir a vontade de Deus aqui na terra. É claro que vocês sabem que disputa no meio do corpo de Cristo não é de Deus. É claro que vocês sabem que inveja, ciúme no meio do corpo de Cristo não é de Deus. É claro que vocês sabem que não considerar o outro no corpo de Cristo não é de Deus. Não discernir aqueles que são menores, aqueles que são maiores. Não discernir que deve se manter a unidade na diferença. Não faz parte do corpo de Cristo? Não acredito nisso não. Como diz minha filha, me pega muito isso. Eles passaram 3 anos e meio, gente. Eles não eram discípulos apenas, eles eram apóstolos. Dormindo, acordando, comendo, caminhando com o homem. Não é um comportamento horrível. Deixou. Se renova, né? E o Senhor quer que a gente reflita sobre isso essa noite. Sabe, queridos, parece que eu estou sendo, não é? Que
que eu estou falando a mesma coisa, mas de certa forma estou. Eu e você já sabemos, não é novidade, pela boca de muitos profetas. Existe algo para acontecer sobrenaturalmente na nossa igreja. A gente já sentiu o cheiro, os profetas já confirmaram. Então vai acontecer. Agora, como você quer entrar nessa nova fase? Você quer entrar como menino ou como crente maduro? Porque os meninos estão chegando, graças a Deus. Casa que não tem menino é chato, né? É bom ter menino, mas deixa eu dizer o que menino faz. Menino faz caquinha na fralda. Menino chora quando está com fome. Menino faz bagunça, nem sempre arruma os brinquedos. Mas não é uma alegria ter menino na casa? Faz um monte de gracinha, a gente ri com ele, é fofinho, a gente quer ficar beijando, apertando. Nessa casa tem meninos chegando, tem bebês chegando, e graças a Deus essa é a função da igreja. E isso significa que a igreja está saudável, ela está multiplicando. E a árvore boa é a árvore que multiplica, ela está multiplicando. Agora, e os mais velhos? Estão dando um bom exemplo para os meninos? Porque você sabe que criança aprende por exemplo. Não adianta a gente dizer para a criança, faça isso e fazemos outra coisa. Ela vai nos seguir. Alguém já disse por aí que os exemplos eles arrastam. Então, os mais velhos precisam dar exemplo. E qual é o exemplo que Jesus está nos instruindo essa noite? Discirna o corpo. Não beba o cálice indignamente. Eu e você somos comissionados para promover a unidade do corpo, manter a igreja unida. Porque não pode ter disputa, nem por comida, nem por lugar, nem por cargo, nem por holofote, nem por abraço, nem porque alguém falou e o outro não falou. Não pode ter disputa no nosso meio. Provérbios vai dizer que tem 6 coisas, e estão lá as 6 coisas, mas a 7ª Deus abomina. Você sabe qual é, não é? Intriga, contenda entre os irmãos. Aquele que promove contenda entre os irmãos, Deus abomina. Vai beber que tipo de cálice? Juízo de maldição. Não sou eu que estou dizendo não, gente, é a palavra que disse. Foi o apóstolo Paulo que disse. Sobre aquele que não discerne o corpo e que bebe indignamente. É indigno, não tem dignidade, porque não está discernindo o corpo, não está promovendo a unidade, não está andando em comunhão, não está olhando para o irmão como um menino. O próprio apóstolo Paulo disse, um dia eu fui menino e me comportei como menino, porque menino tem um comportamento. Mas hoje eu sou adulto, hoje eu sou homem, eu não vou me comportar como menino. Agora, quem é menino tem o direito de se comportar como menino. Mas quem é maduro não tem o direito de se comportar como menino. Pelo contrário, ele vai dar o exemplo para o menino. Amém, gente? Ô, glória! Não é? E o que é bom, o melhor de tudo isso? A gente até entende esses camaradas, porque eles não tinham nascido de novo. Então a gente entende esses apóstolos que estão disputando a cadeira que Jesus ainda nem deixou vaga. A gente até entende, eles não tinham nascido de novo ainda. A gente dá até um crédito para eles. Mas a gente já nasceu de novo. A gente já tem o Espírito Santo dentro da gente. A gente já foi lavado e remido pelo sangue. A nossa maneira de pensar está sendo transformada diariamente pela palavra. Então, quando Jesus disse, lá fora, eles não têm oportunidade de ser transformados pela palavra. Então, eles pensam assim, mas vocês que estão aqui estão tendo a oportunidade de ser transformados pela palavra. E não só ser transformado pela palavra, mas andar no que a palavra fala e receber o galardão daquilo que a palavra fala. Porque aquele que discerne o corpo, vamos trabalhar agora o inverso. Aquele que discerne o corpo, ele está tomando o cálice dignamente. E aí, que cálice ele está tomando? O cálice do juízo da bênção. O cálice do juízo da bênção. Tudo aquilo que já foi liberado da parte de Deus para a nossa vida.
nós podemos usufruir porque nós estamos aqui em memória dele, celebrando a ceia, o sacrifício da redenção, o sacrifício do perdão, o sacrifício da novidade de vida, o sacrifício da nova aliança, o sacrifício da comunhão com Deus, o sacrifício da restauração do nosso relacionamento com o Pai. Nós estamos celebrando tudo isso. O cálice da bênção. Por quê? Porque a gente sabe discernir o corpo. A gente sabe ver quando o irmão está precisando de ajuda e socorrer. A gente sabe ver quando o irmão está em dificuldade e socorrer. A gente sabe ver quando a moça está vindo todo o culto com o mesmo sapato. A gente sabe reconhecer isso e dar um sapato novo. A gente sabe reconhecer quando o irmão está vindo todo o culto com a mesma camisa. A gente sabe reconhecer e dar uma camisa nova. A gente sabe reconhecer quando o irmão está entristecido e cruza aquela porta, cabisbaixo, meditabundo. A gente sabe reconhecer. E a gente vai acolher. E a gente vai orar junto. Irmão, estou junto com você. Isso é discernir o corpo. Isso é manter a unidade do corpo. A gente sabe discernir quando algum menino vem falar mal do irmão. A gente sabe discernir, ô irmão, vamos lá, vamos resolver isso. A gente é maduro o suficiente para resolver isso. Vamos conversar com o irmão. Se você quiser, eu vou contigo. Fala para ele o que ele te fez, para que ele tenha a oportunidade de se arrepender e não fazer mais. Porque se você não fala, ele vai continuar fazendo. Vai ferir outras pessoas. Então vamos dar a ele a oportunidade de se corrigir e ele não ferir mais ninguém. Isso é discernir o corpo. Isso é ser uma igreja madura. E nós somos. Essa ministração não é para dizer que nós não somos. Pelo contrário, é para dizer que nós devemos permanecer assim. Para tudo aquilo que o Senhor já planejou para o nosso futuro. Para 2025, para 2026. Nós precisamos permanecer assim. Bebendo o cálice da bênção. Amém, gente? Oh, glória! Existe tanta coisa para a gente viver. Existe tanta coisa para a gente provar em Deus. Existem níveis muito maiores que a gente pode alcançar no Senhor. Sabe, queridos, ultimamente eu tenho ficado, não é indignada, essa não é a palavra, mas desafiada, eu acho que é a melhor palavra. Porque eu estava vendo, eu já tinha visto há muito tempo atrás, mas agora alguém deu pro meu marido de novo, reacendeu essa chama e eu fui ver de novo Os Generais de Deus. Quantos já ouviram falar? Está no YouTube, eu aconselho você a assistir. Tem livro, tem várias formas de você assistir. Acho que foi pastor Josias, não foi? Foi pastor Josias que lembrou ao nosso pastor sobre isso. E aí eu assisti também. Gente, aquilo me deu um fogo tão grande. Não foi? Aquilo me acendeu tão grande. A essência de Cristo. O que Cristo veio fazer, o que Ele nos deu de autoridade, o que nós podemos fazer junto com o Espírito Santo nessa terra. Aqueles homens eram homens como eu e você, homens comissionados, homens com um chamado, claro, homens com uma unção específica, mas gente, eles marcaram o tempo deles. Será que nós estamos marcando o nosso tempo? Tem muita coisa para a gente fazer em Cristo, tem muita coisa para a gente fazer pelo mundo, tem muita coisa para a gente fazer pelas pessoas, tem muita coisa. Essa igreja, queridos, é pequena para tudo que Deus quer que a gente faça, mas graças a Deus nós não estamos presos em 4 paredes, nós somos livres e temos feito muita coisa, mas tem muito mais, porque nós temos potencial para. Sabe, queridos, na parábola dos talentos, eu acho bem interessante porque a um ele deu 5, a outra ele deu 2, a outra ele deu 1, não é assim? Mas o texto diz que Deus deu segundo a capacidade de cada um de multiplicar. Aí eu fico perguntando, Deus deu segundo a capacidade de cada um, mas Deus não é Deus? Por que Deus não poderia dar àquele que ganhou 1 a capacidade dele multiplicar? Porque tem coisa que é você que faz. Tem coisa que não é Deus que vai fazer. Deus deu os talentos àqueles que tinham capacidade, segundo a capacidade de cada um.
E Deus é tão justo que Ele requereu o resultado segundo a capacidade de cada um. Veja bem isso. Ele não quis o que recebeu 1, Ele não queria que ele trouxesse 5, 10. Ele queria que ele multiplicasse o que ele ganhou. E ele não multiplicou. O que ganhou 2, ele não queria que ele trouxesse 8. Ele queria que ele trouxesse 4. E ele trouxe. Porque estava segundo a capacidade dele. Então Deus nos capacita sim. Mas tem coisa que é a gente que faz. Tem coisa que é a gente que pega a capacitação e usa da forma correta. Tem coisa que a gente recebe a capacitação e enterra. E essa noite Deus quer dizer para você que você não vai enterrar. Que você tem capacidade para multiplicar. Mas também Ele está dizendo para nós: tem um jeito certo de fazer isso. Vocês são corpo. E é na unidade que a bênção é derramada. Não é na disputa. Não é na competição. Não é competir quem tem o carro melhor, a casa melhor, a roupa melhor, quem come melhor, quem tem mais unção, menos unção, quem prega melhor, quem não prega, quem alcançou um cargo acima e quem não alcançou. Não é sobre isso. Quem vai sentar na cadeira tal, quem vai sentar na cadeira Y, X. A disputa era por comida, a disputa era por cargo, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. A disputa sempre vai girar em torno dessas 3 coisas. Mas o Senhor está dizendo essa noite: ei, vocês são corpo. Cada um membro do corpo. E como igreja, o nosso papel é manter a unidade. Para que o cálice que a gente vai beber agora não seja cálice de maldição, mas seja cálice de bênção. Então ele disse, vou ler de novo, só para você fixar, não precisa abrir não, eu vou ler e você medita. Lá 1 Coríntios no capítulo 11, ele diz o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, ou seja, depois de se examinar e pedir perdão, obviamente, examine-se o homem a si mesmo. É você que se examina. Examine-se o homem a si mesmo. E, vírgula, assim, vírgula, coma do pão. Examine-se se encontrou alguma coisa no coração sobre ciúme, inveja, disputa, competição. Se arrependa, porque o cálice é cálice de perdão. Arrependa-se e não sei. Arrependa-se e coma. Porque, queridos, entenda o que eu vou dizer. O que é mais importante nessa equação não é ceiar. O que é mais importante nessa equação é se arrepender. A ceia acaba sendo uma consequência do arrependimento. Por isso que ele diz, tem gente ceando indignamente, ou seja, não se arrependeu e mesmo assim está ceando. Então, na verdade, o que ele está requerendo? Se arrependa, porque o cálice é de perdão, e aí você vai poder ceiar. Amém? Oh, glória! Você pode ficar de pé? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.